Em 1925, durante a abertura do caixão mais interno de Tutankhamon, a equipe liderada por Howard Carter recorreu a uma remoção destrutiva para desprender o corpo de onde estava preso por uma resina endurecida. Novembro de 2025 marca 100 anos desde que arqueólogos examinaram, pela primeira vez, os restos mumificados de Tutankhamon. O registro desse centenário não aponta para um triunfo científico, e sim para um episódio de destruição seguido por encobrimento, num momento em que a arqueologia ainda operava com práticas brutais e improvisadas. O túmulo de Tutankhamon foi descoberto no Vale dos Reis por uma equipe de escavadores majoritariamente egípcios, liderada por Howard Carter em novembro de 1922. O achado abriu um processo que não se resolveu em semanas. A escavação se estendeu por uma década. E o primeiro grande trabalho foi limpar e catalogar a antecâmara, a primeira parte do conjunto, numa rotina descrita como meticulosa. Esse ritmo lento não foi apenas escolha técnica. O período foi marcado também por atrasos ligados a atritos entre Carter e o governo egípcio. Entre a necessidade de catalogar com cuidado e os conflitos administrativos, o exame do corpo do faraó não aconteceu no momento da descoberta do túmulo. Só em 1925, os restos de Tutankhamon foram finalmente descobertos e expostos ao procedimento médico. O marco de 1925 não ocorreu em silêncio público. Depois da descoberta inicial, a cultura popular já vivia uma onda de fascínio pela arqueologia egípcia, e o novo passo alimentou outra onda do que foi chamado de Tutmania. Esse entusiasmo formava o pano de fundo de decisões tomadas sob pressão de expectativa, cronograma e visibilidade, com o corpo do faraó no centro do processo. Quando a equipe de Carter abriu o caixão mais interno, encontrou um obstáculo físico que travou o exame. O corpo estava fundido ao recipiente por uma substância negra endurecida, descrita como semelhante a piche. O registro do sepultamento indicava que essa resina tinha sido derramada sobre as faixas durante o funeral para proteger o corpo da decomposição, e o resultado, anos depois, foi um bloqueio quase absoluto para a remoção. Carter registrou a situação com franqueza. O corpo estava firmemente preso, e ele anotou que nenhuma quantidade de força legítima conseguiria libertá-lo. Essa frase delimita um ponto de ruptura entre o que seria um procedimento de retirada e o que se tornaria um processo de violência material, motivado pela necessidade de fazer o corpo sair de onde estava. A primeira tentativa de solução foi um recurso simples e direto: expor o caixão ao calor do sol numa tentativa desesperada de amolecer a resina. A medida falhou, e quando o calor não funcionou, a equipe escalou a intervenção para métodos agressivos, trocando paciência e espera por ferramentas e força. A partir daí, entrou em cena um conjunto de atos que o próprio registro descreve como hot knives and brute force, facas aquecidas e força bruta. O objetivo era separar o corpo da resina e permitir o exame. O efeito foi a abertura de um caminho sem volta, porque a técnica escolhida exigiu cortes e separações para contornar aquilo que o material endurecido mantinha unido. Depois do contexto e do impasse, o que ocorreu foi descrito em uma única sequência de dano severo, em linguagem direta. A autópsia deixou Tutankhamon decapitado, com membros separados e o tronco cortado do quadril. Foi um resultado devastador, não apenas pelo estado final, mas por indicar que a retirada do corpo passou a comandar o próprio procedimento, substituindo qualquer ideia de preservação. O processo não terminou com o exame. O que veio depois foi uma tentativa de reconstrução para apagar a aparência do que tinha sido feito. Os restos foram colados para simular um corpo intacto. O registro descreve essa reconstrução como macabra e aponta sua função prática: ocultar a violência do procedimento, como se a integridade tivesse sido preservada, quando, na verdade, havia sido destruída. Esse encobrimento não ficou apenas no nível do manuseio físico, ele também se manifestou nas narrativas. Joyce Towsley, egiptóloga citada no registro, observou que essa destruição está notavelmente ausente do relato público de Carter sobre a autópsia. A ausência chama a atenção porque o evento foi central. Foi o momento em que o corpo foi examinado e também o momento em que foi mutilado. A omissão não se limitou ao que foi oferecido ao público. O mesmo apagamento aparece como ausência nos registros privados de escavação de Carter, preservados no Griffith Institute da Universidade de Oxford e também disponíveis online. O detalhe decisivo aqui é o contraste entre o que foi feito e o que foi escrito. Os arquivos não registram a destruição como parte do procedimento, apesar de ela ter ocorrido. Diante desse silêncio, Towsley propôs duas possibilidades, sem fechar o diagnóstico. Pode ter sido um encobrimento deliberado ou uma tentativa respeitosa de preservar a dignidade do rei falecido. O que importa, dentro do próprio registro, é que as omissões existem e foram identificadas e que elas moldaram por décadas a imagem pública do que aconteceu dentro do caixão. Mas nem tudo ficou invisível. As omissões textuais foram contrariadas por um outro tipo de evidência: fotografias feitas pelo fotógrafo arqueológico Harry Burton. Essas imagens documentaram aquilo que não entrou nas descrições de Carter e funcionam como um registro visual do desmembramento, preservando uma versão material do que foi feito ao corpo. O contraste entre fotografia e narrativa aparece com força em duas escolhas diferentes.
Algumas imagens de Burton mostram o crânio de Tutankhamon visivelmente empalado para ficar em pé durante a fotografia. Esse enquadramento não foi um detalhe de estética, ele revela a condição do corpo durante o processo e fixa em imagem uma etapa que os registros escritos deixaram de fora. Em oposição a isso, existe a imagem escolhida por Carter para o segundo volume de sua obra sobre as escavações The Tomb of Tut-Enkh-Imin, publicada em 1927. Nessa fotografia higienizada, a cabeça do faraó aparece envolta em tecido, escondendo a coluna vertebral seccionada e apresentando um quadro mais aceitável para consumo público. Essa diferença entre o que as lentes captaram e o que foi publicado produz um efeito concreto. Duas memórias do mesmo evento passam a coexistir. Uma memória é a do procedimento real, registrado por fotografias que não suavizam a intervenção. A outra é a memória editada, que reorganiza o que é mostrado para proteger a recepção pública do episódio. No centro desse caso, está a resina negra endurecida, descrita como semelhante a piche, e a escolha de como lidar com ela. A intenção original, no funeral, era proteger o corpo da decomposição. Anos depois, esse mesmo recurso funerário virou uma barreira, que levou a equipe a abandonar força legítima e partir para facas aquecidas e força bruta. A cadeia causal é direta. A proteção do sepultamento se converteu no motivo imediato da destruição durante a retirada. A cronologia também fixa um detalhe importante. A autópsia começou em 11 de novembro de 1925. Nesse dia, Carter registrou no diário de escavação a frase: "Hoje foi um grande dia na história da arqueologia." A mesma documentação que guarda essa celebração também sustenta que, por trás do brilho do ouro e do prestígio do achado, havia algo moralmente mais complicado. E, nas palavras do registro, até grisly. O centenário, lembrado em novembro de 2025, então, não se resume a datas redondas. Ele reabre o legado da escavação de Carter como um marco da egiptologia e como um ponto de ajuste ético. O episódio traz para o presente a discussão sobre o tratamento de restos humanos na arqueologia do início do século XX, especialmente quando práticas improvisadas produzem danos irreversíveis e depois tentam ocultar o que foi feito. A partir dos arquivos, das descrições e das fotos, o que fica é um registro de como uma operação arqueológica, pressionada por um obstáculo material e conduzida por métodos agressivos, gerou mutilação e depois construiu uma versão mais palatável para circular em público. Inscreva-se no Atlas Incomum e continue explorando curiosidades reais.